Nascido em Vila Nova de Gaia em 1995, começou sua aventura musical em bandas de garagem, como tantos outros, compondo e partilhando as primeiras canções online. O talento foi reconhecido aos 19 anos, quando venceu a 6ª edição do programa Ídolos. 3 anos depois, lançou o álbum de estreia, Carta Aberta, e logo depois participou no Festival da Canção com O Jantar. O segundo álbum, Boa Sorte, chegou em 2021 e no ano passado voltou a arriscar e regressou ao Festival da Canção com Quarto para Um. Agora, pela primeira vez, estreou-se na produção do seu novo álbum, intitulado Efeito Submarino. Curiosamente, a primeira música que produziu aparece agora neste disco e foi criada num computador de 2011. Será que ainda funciona bem? Outro tema foi escrito enquanto assistia a videoclipes sem som, ajustando a composição ao ritmo das imagens. E estas são apenas algumas curiosidades para o início de uma grande conversa entre o João Couto e o Carlos Bastos, no música.pt. De Vila Nova de Gaia para o mundo, está cá o João Couto. Olá, João, estás bom? Alô, está tudo. Agora, ao vivo e a cor. Já falámos aqui no música.pt, mas foi ao longe. Foi ao longe, eu estava em Gaia. E foi assim num dia muito... Céu muito alaranjado, já não me lembro bem porquê. Mas foi... Jesus, foi um verão e tanto. Portanto, foi um dia de mais calor. Agora, desta vez falamos no inverno, tens um disco novo, chama-se Efeito Submarino. Faz mais sentido falarmos deste disco agora no inverno. Tu continuas em Vila Nova de Gaia? Continuo em Vila Nova de Gaia. Nascido, criado, a pagar os meus impostos lá, está tudo. Como é que foi crescer em Vila Nova de Gaia? Foi ótimo. Foi e é ótimo. Eu cresço todos os dias lá. Eu acho que há qualquer coisa sobre ser um tipo da periferia que realmente faz qualquer coisa da pessoa que tu és. Aquela cena de viver sempre na margem de uma grande cidade. Neste caso, a minha grande cidade é o Porto. Eu digo sempre que Vila Nova de Gaia é tipo a Nova Jersey do Norte. Porque Nova Jersey está-se a olhar para Nova Iorque. Nossa Nova Iorque é o Porto. E acho que isso realmente informa muito o tipo de pessoa. Não tem nada de mal, não é? O Springsteen e companhia, tudo de New Jersey. Completamente. Os Bon Jovi também. E muito Tuga em Nova Jersey. Acho que nós temos assim uma atração por periferias, não sei. Mas há qualquer coisa sobre ser um tipo da periferia que eu, pelo menos falo por mim, eu estou sempre à procura do equilíbrio entre o caos e a calma. Então o caos da cidade atrai-me, mas gosto de o ver à distância muitas vezes. E há sempre aqueles momentos que, ok, está giro, vamos voltar para casa. Já chega. Como é que é o João Couto no seu habitat natural? És um rapaz sossegado? Sim, muito sossegado, estou na minha, e estou sempre a pensar em músicas novas ou em outros projetos que eu esteja a trabalhar, e este disco novo sai muito desses... Aliás, todos os meus discos saem de períodos de reflexão, mas em particular este disco foi daqueles em que, eu entretanto comecei a ter mais compromissos profissionais, estou agora a tirar um mestrado, estou agora no último ano, então o meu tempo livre foi cada vez menor nos últimos anos, mas verão de 2024 tive ali um tempo livre, eu estava a colecionar canções, estava a colecionar ideias, e foi finalmente o tempo livre que eu precisava. Mas vais ao supermercado à mesma e ao cinema à mesma? Claro que sim. Não, que é o que informa as minhas coisas, senão, lá está, o meu estilo de vida, senão acaba por ser muito insular, e depois a minha cabeça e o meu trabalho sofre por isso, não é? Mas sim, consegui ali um espaçozinho livre no verão de 2024 e tinha as canções para acabar, e foi aí que, tirei ali aqueles 2-3 meses e troquei a praia e as férias por acabar este álbum, e foi uma excelente decisão. Estás a ter uma mestrado em quê? Gestão de indústrias criativas. Ok. Portanto... O que é que vais utilizar como? Vou continuar a trabalhar na música, mas a tentar abranger outros ramos que eu não conhecia tão bem. A parte de gestão, a parte de contabilidade, a parte de organização, a parte de comunicação também, porque lá está, acho que eu sempre fui uma pessoa que, mesmo a nível académico, fui sempre decidi pelas artes, e fui sempre focando na parte criativa, e agora estou a focar na parte de como é que vamos construir, de como é que eu construo por exemplo, um negócio à volta daquilo. Era uma coisa, para mim, era muito estrangeira, e agora está cada vez a ser menos estrangeira, e acho que o dínamo dessa decisão, de eu ter
tomado essa decisão de estar a tirar esse mestrado foi ter lançado um álbum de forma independente em 2021, foi Boa Sorte, e aí é que eu aprendi, ok, esta é a forma de lançar um álbum, esta é a forma de eu continuar com o meu trabalho, se consiga subsistir, não consigo conjugar verbos, se consiga subsistir ele próprio, basicamente, consiga se alimentar ele próprio, e é isso. E não sabes, e podes vir a ser também uma luz, um farol para outros que venham a seguir e que possa ter esses conhecimentos. Pode ser já uma vida como produtor, enfim, organizador. Sim, completamente. Isso foi uma das coisas que até mais me fez querer, mais fez com que eu quisesse seguir esse rumo, porque agora que eu sei em primeira mão o que é realmente ser artista em Portugal, Portugal tem tão bons artistas, este país tem tão bons artistas, mas é tão difícil ser artista neste país. O mercado é pequeno. E fez-me pensar nisso, que gostava de contribuir para que ser artista em Portugal não fosse uma coisa tão difícil, fosse uma coisa tão nobre como dizer eu vou ser médico, eu vou ser advogado. Pensaste nisto desde pequenino? Os teus pais sempre te apoiaram? Houve alguma influência lá em casa? Alguém tocava alguma coisa? Não? Não. Pelo menos a nível musical, a minha família é fã de música, mas eu, como imagino, qualquer família saudável, mas nunca foi uma coisa... Nunca foi uma coisa que alguém na minha família, pelo menos família próxima, seguisse profissionalmente. Eu não tinha a mínima ideia como é que o mundo da música funcionava. Se só tivesse um contexto familiar, um contexto de amizades próximas, eu não saberia de outra forma como é que o mundo da música funciona, ou o mundo do entretenimento, por assim dizer. Foi mesmo uma coisa que veio de mim. A música... Aliás, eu era um miúdo que tinha sempre obsessões cíclicas, ou seja, havia uma altura que eu era obcecado, sei lá, por automóveis, outra altura que eu era obcecada por história de futebol ou coisa parecida. Eu tinha assim estas opções cíclicas, mas passavam sempre. A única que nunca passou foi a música. Essa foi aquela que foi sempre mantendo segura. E foi talvez a coisa mais importante na minha vida, a música. É o que me deu as amizades que me deu, é aquilo que me ajudou a sair da casca como pessoa, porque eu sou uma pessoa relativamente reservada, relativamente tímida, e a música é realmente a forma que eu encontrei de me expressar. Então, quando eu comecei a ver na televisão, sei lá, artistas portugueses na MTV, eu pensei, ok, então isto é uma via profissional possível. Por que não, não é? Por que não? E fui continuo a ir atrás desses sonhos, esses anos todos, e eu sabia que eventualmente ia acontecer, eu sabia que eventualmente ia estar a fazer música, não esperava, não foi exatamente como tinha planeado na minha cabeça, porque muitas coisas foram acontecendo, muitos capítulos na minha vida como profissional da música foram acontecendo, e agora estou... E foste descobrindo também? Fui descobrindo quem sou, basicamente. És filho único? Sou filho único. Ok. Portanto, tinhas ali a atenção mais concentrada em ti. Não, e eles sabiam que esta paixão que eu tinha pela música era muito genuína. Eu queria mesmo era fazer música. Nunca havia a coisa do quero ser famoso, ou quero ser... Não havia nada disso. Para mim... Foi fácil convencê-los, por exemplo, a comprar algum instrumento ou computador? Foi. Aliás, foram eles que tiveram essa iniciativa de... Quando eu disse que queria ser músico, eles disseram, muito bem, então vais aprender a tocar piano, porque músicos a sério tocam piano, ou músicos a sério, e mais tarde a guitarra, porque depois eu percebi que o piano era fixe, mas o piano era chato para levar para sítios, e toda a malta fixe que havia na televisão tocava guitarra, então a guitarra depois veio a seguir. Eles é que me incutiram essa ideia de que se queres ser músico, tu vais ter que aprender como ser músico, aliás, vais aprender a estudar nisso, o meu pai dizia na brincadeira, tu podes ser ladrão, mas tens que ser o melhor ladrão. Exatamente. Pronto, então se eu vou ser músico, tenho que ser o melhor músico que consigo ser. Às vezes é sempre mais fácil num centro urbano maior, Lisboa, já no Porto, bem, no Porto estás ali muito perto, mas depois ao outro lado, tu onde é que te sentes verdadeiramente em casa? O teu mundo é aquele. Não há outro sítio. Eu sinto-me em casa na minha terra, mas gosto muito de poder-me abstrair e, por exemplo, os dias que eu tenho passado em Lisboa estes últimos tempos têm sido muito bons até para ter perspectiva e conhecer outras pessoas, ou tocar a minha música para pessoas que à partida não me vão ver, não vão lá de propósito para me ver, isso também é muito positivo.
acho que coloca muita coisa em perspectiva e lá está, acho que quando não estou em casa estou constantemente a colecionar ideias, mas preciso de estar em casa para as organizar, porque é um bocado eu ando basicamente a colar post-its quando não estou em casa, só depois é que chego a casa e ok, este liga a este, liga a este liga àquele, porque pronto, é um lugar seguro, é lá que eu me sinto depois é que confortável. faz a costura toda. Exato. Está cá o João Couto, hoje no Música.pt, tem um disco novo, chama-se Efeito Submarino. Ando sempre tão tenso, mas sorrio e disfarça. A mão agarra-se ao pescoço, faço dela gravata. Sou correto, aperantado. Estou aqui, mas no outro lado. E só tu percebes quando tudo isto é forçado. Pode mundo chamar, que não vou aterrar, mas sou sincero com quem eu quero. Foragido há tempo demais, agarra-me pelos ombros e lá se vai esta inibição. Coração em contratempo, foragido há tempo demais. Perco o equilíbrio, vem comigo e perdemos o chão. Não quero pensar mais no cenário. Estou-me sempre a alarmar, nem que nada aconteça. Com um som que não segue ecoar na cabeça. Mas se tu me puxares junto a ti, estou no mar num dia quente. E o coração não sei, de foragido há tempo demais. Agarra-me pelos ombros e lá se vai esta inibição. Coração em contratempo, foragido há tempo demais. Perco o equilíbrio, vem comigo e perdemos o chão. Não quero pensar mais no cenário. Foragido há tempo demais, abalo o chão que piso, esqueço o medo, o drama e a aflição, frustrações e contratempos. Foragido há tempo demais, muda o meu destino, vem comigo e perdemos o chão. Não quero pensar mais no cenário. Todo mundo chamar, que não vou aterrar. O João Couto é o meu convidado hoje no Música.pt, disco novo, Efeito Submarino. Já andas nisto, isto contando bem as coisas, já andas aqui há algum tempo. Como é que foi a experiência de vencer os ídolos, por exemplo, aos 19? Foi... ainda é mais difícil de escrever quantos mais anos passam, porque realmente eu era uma pessoa completamente diferente. Mas acho que foi um bocado o choque, porque... Inesperado? É completamente inesperado, porque era aquilo que eu estava a dizer antes. Eu sabia que ia ser música eventualmente, mas eu não sabia como é que isso ia acontecer, o que é que ia abrir a porta. Porque a dada altura na minha vida, quando eu começo a aprender a escrever as minhas próprias canções e começo a ganhar uma identidade musical mais fixada no escrever canções do que propriamente cantá-las, uma coisa, por exemplo, como o Ídolos nunca esteve nos planos, nunca esteve ali
Pronto, nunca esteve ali no mapa. Mas foi uma coisa que aconteceu na minha vida, que aconteceu de forma muito inesperada, e aconteceu na altura de ter recebido uma mensagem de um olheiro do programa, e eu na altura estava a colocar originais na internet, e eu pensei, pronto, isto é uma boa hipótese de... É capaz de ter giro, está mais malta nova que estava também a fazer canções. E além disso eu estava, e para ser tipo brutalmente honesto, eu naquela altura andava a mandar e-mails a bares e a sítios de música ao vivo para tentar tocar lá, e eu pensei, pronto, isto é uma coisa fixe para pôr no anexo dos e-mails. E fui muito nesse espírito, só que pronto, lá está, eu quando entro numa coisa e começo a dedicar-me, eu tento ao máximo dar o meu melhor e tento fazer valer a minha vez, e pronto, infelizmente nessa altura ficou muito bem. Obviamente tem repercussões, porque isso de alguma maneira acaba por influenciar depois o caminho e parte da tua carreira, pelo menos o início, não é? Completamente. E na altura, quer dizer, eu tinha 19 anos, eu era um miúdo, mas até era um miúdo mentalmente, porque a minha vida ainda era muito casa-escola, escola-casa, e depois quando o programa acaba foi ali um momento de, ok, eu preciso recalibrar, preciso ali de 1 ano ou 2 para tentar entender que pessoa que eu quero ser na música, como é que eu vou agarrar esta oportunidade incrível que me foi dada, e pronto, e a partir dali foi tentar seguir o meu caminho um bocado sinuoso, um bocado pouco óbvio, mas traz-me aqui a 2025, nem com 30 anos feitos e já com 3 álbuns cá fora. Sim. Sim, porque isto já um foi... orgulho enorme. Estamos a falar de há 10 anos. Isto foi em 2015. Vai fazer 10 anos em agosto. Pelo menos são esses 3 álbuns. Então pronto, vamos lá falar dos álbuns. O Carta Aberta foi o primeiro. Foi, sim senhor, em 2018. Depois veio Boa Sorte, mas vamos aqui pelo princípio. Carta Aberta. O que é que conseguiste pôr ali dentro daquele álbum? Querias-te mostrar ao mundo, não é? Isto sou eu. Qual é que foi o teu princípio? Foi uma aprendizagem grande aquele álbum, porque eu de certa forma tive a oportunidade de trabalhar ao mais alto nível logo de rajada. Então foi o aprender a estar num estúdio, o aprender a escrever canções e saber selecionar quais são as melhores, saber selecionar quem são os colaboradores ou como é que o álbum se deve desenvolver. Foi uma grande, grande aprendizagem, e levei de lá lições que depois apliquei mais tarde na minha vida, e é um álbum que eu tenho algum carinho por esse álbum, embora reconheça que há aspectos nesse disco que eu acho que ainda, que eu hoje em dia olho com perspectiva e penso, eu era tão imaturo, tipo, eu não faria este tipo de sonoridade agora, ou eu não teria esta conclusão para esta letra ou coisa parecida. Mas foi um disco incrivelmente necessário, e ainda bem que aconteceu. Mas isso se calhar vai sempre acontecer, não é? Se calhar aos 50 vais olhar para trás e vais olhar agora e dizes assim, isto aqui no efeito submarino, eu não tinha feito isto é normal. Não, é normalíssimo os artistas virem para as entrevistas dizer que o seu mais recente álbum é que é o melhor. Claro. E eu não fujo à regra. Eu acho genuinamente que o efeito submarino é o melhor disco. Mas eu acho que isso tem algo muito positivo. É sinal que estás em constante evolução. Exatamente. E é sinal que estás constantemente entusiasmado com aquilo que estás a fazer. Então, mas nesse primeiro álbum, no Carta Aberta, tu, João Couto, trabalhaste mais só com os instrumentos que tinhas à disposição, mais com o computador, querias um ritmo. O que é que procuravas? O que eu procurava era fazer um disco um bocado na linha dos discos que me fizeram querer fazer música, porque eu tinha, muitas das minhas influências eram influências que eram incutidas pela rádio, por aquilo que eu ouvia no rádio do carro dos meus pais, e também pelos CDs que foram aparecendo lá em casa magicamente, sendo que o Best Of do Rui Veloso na altura foi talvez o disco que eu mais rodei quando era miúdo, e na altura fez-me sentido o primeiro disco ser uma coisa clássica, no sentido de vamos fazer um bom disco de guitarra com uma bateria ao vivo, bem gravada, com um bom... E o Boa Sorte depois? E o Boa Sorte sou eu a dizer, quero fazer música como aquela que eu estou a ouvir neste momento, e olhar-me ao espelho e dizer o que é que tu estás a ouvir, o que é que tu gostas. Não penses naquilo que te fez querer fazer música, porque isso é um miúdo. Pensa no homem que está ao espelho neste momento, o que é que tu queres fazer. E esse foi o disco que nós estávamos a dizer que se calhar eu vou sempre dizer que o meu melhor disco é sempre o mais recente que eu fiz, mas eu vou sempre dizer que o disco mais importante que eu fiz foi o Boa Sorte, porque esse disco foi o disco em que tudo bateu certo, tudo fez sentido na minha cabeça.
Mas foi menos difícil, imagino eu, que o primeiro. O primeiro deve ter tido o desafio de ser o primeiro, de conseguir fazer. Claro, mas a grande dificuldade do Boa Sorte foi só o arranque. Porque eu sabia que queria fazer algo diferente, mas não sabia o quê ainda. Sabia que estava num período em que eu sentia que estava sempre a escrever as mesmas canções e chega a uma altura em que eu começo a pensar, eu acho que não estou no sítio certo. Eu começo a achar que se eu não consigo fazer algo com entusiasmo, como é que eu vou entusiasmar os outros? Até que um dia uma canção cai-me ao colo, que é uma canção que se chama Os Meus Amigos, e essa canção eu escrevi e produzia de forma completamente diferente, pelo menos aquela primeira demo, de todas as outras músicas, em que eu deixei de focar-me tanto na guitarra e deixei de me focar de ser tão rígido e tão clássico no meu método, e e depois juntei a isso a colaboração na produção do Pedro Pod, que foi o momento de tudo bateu certo. E depois naquela altura o Pedro convidou-me para o Festival da Canção 2019, certo. Foi substituir o Marlon como intérprete do Jantar. Ou seja, foi um conjunto de boas coincidências e que chegaram também numa altura em que eu estava com uma necessidade muito grande de mudar, uma necessidade muito grande de eu tenho que atualizar alguma coisa, porque realmente esse festival foi o momento em que eu percebi, ok, eu estou 2, 3, 4 anos atrasado. Sim. De muita gente aqui em Portugal. Já lá estiveste 2 vezes, não é? Uhum, com experiências diferentes, 2019 para este ano. Ias com mais esperança este ano? Eu ia com mais entusiasmo este ano porque eu escrevi a canção e porque... Este ano, na verdade, já é o ano passado. Sim, exato, ano passado. Estupidez. Aliás. Não, a culpa foi minha. Não, ia com... Não diria mais esperança, mas diria com mais entusiasmo, porque o primeiro eu fui muito, muito assim, de mansinho, porque eu pensava sempre na minha cabeça, não é suposto eu estar aqui, porque eu fui o suplente, não é? Por assim dizer. Mas neste segundo, eu já tinha entrado no festival desse ano com uma grande sensação de vitória, porque eu entrei lá através do concurso livre de submissão, que naquele ano foi qualquer coisa como 800 e tal submissões, assim, um número recorde, e isso... Para mim, mais uma vez numa altura em que eu estou a fazer disco, em que eu estou a duvidar, será que estou a fazer a coisa certa? E depois aparece-me este sinal que me diz, estás a fazer a coisa certa. Eu entrei lá mesmo muito feliz e a concretizar um desejo pessoal, que eu sabia que queria eventualmente lá voltar e queria voltar como compositor. E aconteceu? Porque como compositor, lá está, há um nível de controle maior que tu tens de tudo, porque não é só a canção, é também o que podes fazer em palco, certo. A forma como te vestes, tudo. E isso para mim foi muito, muito entusiasmante e muito revigorante. Estou muito grato por ter vivido aquela experiência. 2. Exato. Lá está. Claro. Em duplicado, nem toda a gente tem a possibilidade de fazer isto. É verdade. Mas andas a experimentar, porque agora também, neste efeito submarino, também tu já tens aqui a mão na produção, que é uma coisa diferente. Já me vais contar sobre isso, porque eu quero saber como é que é esse outro lado. O João Couto é o meu convidado hoje, disco novo, Efeito Submarino. Engolia seco, novo demais para entender. Ainda vês uma criança à tua frente e nem que tente. Há sempre algo que não bate certo. Mais um domingo estou farto. Silêncio estranho no carro, com um peso nos meus ombros que saía se eu falasse. Mas onde vou achar a voz que nunca soube levantar? Gigante, não me matava por dentro se não fosse importante. Porque ando em bicos de pés, porque é que há linhas vermelhas. E a cada ano que passa vejo-te mais no meu espelho. Um dia eu explodi do nada.
me afastar, afogar-me. Esta culpa que me esgota vai passar. Não estou a mais, mesmo que ainda não saiba. Já vou voltar à conversa com o João Couto. Há muito mais coisas para descobrir-se ainda, mas primeiro, há tempo para a novidade desta semana. Há sempre tempo para ouvir coisas novas. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Malafaia e venho apresentar-vos o meu primeiro single, A Estação. Escolhi este título porque escrevi uma canção sobre desamor, sobre uma desilusão amorosa ou coração partido, como lhe quiserem chamar, e então escolhi A Estação como o palco desta despedida, que pode ser temporária ou para sempre, porque na realidade é um cenário que muitos de nós nos podemos identificar em memórias que temos de situações semelhantes. A minha inspiração sempre foram os grandes cantautores, singer-songwriters nacionais e internacionais, como o Billy Joel, John Mayer ou John Legend, ou então o nosso Rui Veloso. E por isso sentei-me ao piano e escrevi uma letra bem tridimensional, bem cotidiana, para tentar agarrar a atenção do público e fazer com que o piano e a sua música vos levassem ao colo desta viagem. Espero que gostem. Já não sou poema no teu diário, nem sou preguiça de manhã. Não sou as covas dos teus lábios, ou que só contas à tua irmã. Não sou proposta de namorado, nem um segredo que tu tens. Não sou encontro improvisado por trás de casa dos teus pais. Sou caso arrumado que já não guardas dentro. Eu deixo-te à porta da estação e não hesitas em sair do carro. Das tripas coração, eu faço de tudo para que não acabe na porta da estação. Mas o comboio não sai adiado pela minha paixão. À porta da estação, enquanto eu ouço a dar na rádio as nossas canções talismã, eu vou mantendo o mesmo horário. Talvez tu voltes amanhã para este desejo solitário, onde não cabe mais ninguém. Tenho o meu corpo viciado no contorno do teu beijo, mas sou caso arrumado que já não guardas dentro. Eu deixo-te à porta da estação e não hesitas em sair do carro. Das tripas coração, eu faço de tudo para que não acabe na porta da estação. Mas o comboio não sai adiado pela minha paixão. À porta da estação. Deixo à porta da estação. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas.
O João Couto é o meu convidado hoje no Música.pt. Disco novo chama-se Efeito Submarino. Estava a perguntar-lhe há bocadinho como é que era esta coisa de trabalhar também na produção. Mas antes disso, João, deixa-me só dizer-te que amanhã vais estar na FNAC Almada, não é? Uhum. Depois, dia 21, na Talkfest. Onde é que é a Talkfest? A Talkfest, se não me engano, é no Hotel Meliá, no aeroporto, se não me engano. E dia 23 vais estar na FNAC Alfragide. Andas agora nesta sequência de FNACs, porque depois a seguir, ainda no final deste mês de março, dia 28, vais estar em Évora, também na FNAC de Évora. Yes. E aconselho imenso a irem ao Talkfest, que esse também vou de banda e vai também mais uns projetos que eu adoro a tocar nessa mesma noite. É muito fixe. Então falamos desta parte da produção, para além de músico, de compositor, não é? De criador, agora aqui também produtor, é o outro lado. É outro lado, e foi finalmente no Efeito Submarino que eu ganhei coragem de fazer isso, porque eu, quando escrevo canções, normalmente muitas ideias sonoras já vêm com a letra e às vezes com a melodia, e lá está, eu fazia às vezes demos muito completas que eu às vezes mandava aos produtores e eles às vezes ficavam assim um bocado, e agora como é que eu entro aqui? E foi sempre conseguindo equilibrar essa relação ao longo destes anos, mas para mim era sempre importante ter mais alguém na sala que conseguisse dar-me alguma perspectiva e para tentar entender onde é que eu podia melhorar a canção. Mas precisei então destes anos de maturação para poder finalmente ter a coragem de não só escrever, cantar, mas também vou produzir uma música minha, e foi finalmente neste disco, porque neste disco acho que muita coisa, até a nível sonoro, tornou-se muito, muito clara na minha cabeça, e eu apercebi-me que se eu chamar mais alguém vai ser só para eu estar, salvo seja, a manipular a pessoa para fazer aquilo que eu já queria fazer de qualquer forma. Isso também não é um ambiente fixe para se trabalhar. Tu aqui voltas outra vez a buscar coisas que dizem... Se calhar não estamos exatamente o mesmo comprimento todo, mas é isso que eu quero tirar ali. Porque tu, este Efeito Submarino, já dizes tu que vais buscar um bocadinho de synth-pop. Eu, para mim, synth-pop, sintetizadores e pop, eu penso em Pet Shop Boys, penso nos A.H.A., penso nos Erasure, Eurythmics, Alphaville, enfim. Penso numa série de gente que começou a trabalhar ali nos anos 80 com os sintetizadores e criou uma pop muito, muito engraçada. Se calhar não são exatamente as tuas referências. Não, porque quando eu falo de synth-pop, eu falo de há uma coisa muito interessante que aconteceu ali nos meados dos anos 2010, em que meio que apareceu uma vaga de malta na pop que está a fazer uma pop muito direitinha, muito perfeitinha, mas que não é propriamente a pop que se ouve nas tabelas de vendas, assim, a arrebentar de recordes, mas é uma pop que é quase tão 80s que é um 80s que nem existiu. Por exemplo, o exemplo mais conhecido de todos é, por exemplo, uma coisa como o The Weeknd. O The Weeknd quase que inventou uns anos 80 que houve aquela mega música dele, o Blinding Lights, toda a gente achava que era um plágio de uma música qualquer dos anos 80 e não era, porque não existia, era daquelas melodias que era tão... Tu estás a fazer os teus anos 80 neste disco? É, um bocado, porque a coisa incrível dos anos 80, porque eu, sei lá, no início da minha carreira eu tinha se calhar uma atitude mais cética em relação aos anos 80, porque achava que era uma época, à superfície, que era uma época de tantos excessos que não houve realmente um controle das coisas, e agora acho exatamente o oposto. Acho que os anos 80 é que lá está, começam a aparecer tantos sintetizadores, tanta tecnologia nova, e não há ceticismo nenhum quando entra esse tipo de tecnologia. Há uma curiosidade enorme de vamos mexer em todos os botões até sair daqui qualquer coisa. E este disco foi também eu a querer ter essa atitude a produzir e a escrever também, de vamos mexer em todos os botões e ver o que é que sai daqui. Então, por exemplo, uma artista que influenciou-me imenso neste disco foi a Carly Rae Jepsen, que ela teve um mega êxito, que era o Call Me Maybe, só que depois o álbum que ela lançou a seguir a isso, que é o Emotion, que é um álbum que quase não teve grande repercussão nenhuma nas tabelas, é dos álbuns da minha vida, tem à vontade para 2 ou 3 das minhas canções favoritas de sempre, e aquilo é tipo um 80s que não é bem 80s, mas é recente, mas não é, tipo, há ali umas contradições que eu acho muito, muito interessantes, e lá está, talvez o produtor que mais me influencia no mundo inteiro, que é o Jack Antonoff. Ele também tem claramente uma grande reverência por nomes como os Pet Shop Boys, estou a esquecer o nome deles, os Placebo, acho que é os Placebo. Dá uma pista. Não era os 80s, caramba, estou... Ok, mas pronto, mas ele tem, nas notas que ele tem uma enorme reverência para esses nomes,
Só que ele adapta isso para os dias de hoje, e isso é que eu acho muito interessante, é pegarem todas essas tecnologias e conseguir trazer para uma produção muito atual e ter uma mentalidade muito... Desde que a inteligência artificial não complique muito, não é? Acho que não sei, eu, neste momento a minha coisa com a inteligência artificial é, eu acho que ela tem que existir para ajudar a nível tecnológico e não... Funciona como teu assistente ou não? Às vezes, não. Não, eu não usei rigorosamente nada. Aliás, eu ainda sou muito cético com a inteligência artificial. Acho que, por exemplo, eu achei brutal que eles fizeram aliás, agora a última canção dos Beatles, porque usaram a inteligência artificial para limpar áudio antigo, ou seja, quase um trabalho de arquivo. Sim. Isso eu acho maravilhoso, acho interessantíssimo. Sim, o Peter Jackson conseguiu pegar naquelas não sei quantas horas do Get Back e buscar o som daquilo. Eu papei aquele comentário todo de uma ponta à outra. Aquilo, lá está, as possibilidades maravilhosas que isso tem. Só que ao ver-se um documentário como esse, lembra-se do quão incrível é o elemento humano da música. E acho que está a acontecer um discurso muito pouco produtivo com a inteligência artificial, em que está-se a tentar convencer as pessoas que as pessoas querem livrar-se do trabalho de fazer imagens e fazer música e fazer vídeos e fazer animações. Não, artistas adoram isso. É o que eu digo sempre, eu adoro fazer música, o que eu não gosto é o que vem a seguir. Alguém dizia com graça que não lhe devíamos chamar inteligência. Porque de facto não é. Devíamos chamar-lhe assistente ou uma coisa qualquer artificial. É uma tecnologia como outra qualquer. E eu, por exemplo... para mim como músico, isto é uma coisa que eu digo a todos os músicos, nós quando nós nos apercebermos de uma vez por todas que nós temos mais tecnologia no nosso computador do que os Beatles tiveram, e os Beatles fizeram o que fizeram no espaço de 10 anos, qual é a nossa desculpa? Também se fartaram de mexer em botões. É verdade. A dizer há bocadinho, também experimentaram outra vez alguma coisa. E nós temos que fazer isso também temos que mexer em botões. O que me leva à questão, como é que está a nossa realidade portuguesa? Nossa cena musical está boa. A nossa cena musical, a nível artístico, está maravilhosa. Nós temos artistas fora de série. Nós precisamos de um país que os acompanhe. E eu digo isto sem querer dizer mal ao público e sem ponta de rancor. É só porque, lá está, é uma... Porque se calhar um bocadinho também gostavas a dizer, porque te permite estar em casa e trabalhar e ter acesso a outras coisas que não tinhas tu. Grande parte deste trabalho, sim. De agora do efeito submarino, como os anteriores. Mas já acabaste de fazer muita coisa em casa, não é? É verdade, mas lá está. Há muita coisa... Este disco... Antigamente tu não conseguias gravar, até chegares ao processo, ter uma faixa tua, até poder chegar a uma editora e poderes ter uma faixa tua cá fora, era um trabalhão. Agora tu podes ter até um álbum, se quiseres. Não é? É verdade. E é muito libertador e muito interessante o que se pode fazer, sabendo que qualquer disco, qualquer artista pode ter um processo completamente híbrido e completamente holístico na sua música. E, por exemplo, este meu disco é uma coisa muito híbrida. Eu tanto fui a estúdios como fiz grande parte das músicas em casa. E isto, lá está, resulta a que nós tínhamos tantos artistas em Portugal que conseguem fazer milagres com um computador antigo e um teclado MIDI e pouco mais. Por exemplo, há músicas aqui que, por exemplo, eu tenho dito isto em algumas entrevistas, é muito verdade, é muito é um motivo de grande orgulho para mim ouvir este disco e saber que ele é provavelmente o meu mais ambicioso e o que soa maior, mas foi talvez o que teve menos orçamento, o que teve menos elementos, o que teve menos coisas. Há músicas aqui que foram literalmente feitas num quarto, e isso para mim é muito revigorante saber que isso pode acontecer e isso é uma possibilidade. Mas há sempre esta faca de duas pontas. Por um lado, o facto deste meio ser difícil e ter tantas dificuldades faz com que a criatividade seja afetada, às vezes positivamente, por causa disso, e aquilo que eu ponho cá fora é porque eu faço o mesmo de coração, porque não é pela facilidade, não é por ser uma coisa extremamente rentável, é porque eu quero mesmo e tenho mesmo que pôr isto cá fora. Ao mesmo tempo, é muito... Não, e depois tens que pôr e tens que mostrar, porque as redes sociais também hoje são uma... Eu não sei como é que vives com isso, se vives mais ou menos bem, se assim... Vou lidando com os anos. Tens que... Não basta ter o trabalho cá fora, tens que mostrar o trabalho. É verdade. É porque, se calhar, na época áurea da música, na época áurea da venda de CDs, era mais fácil ser só o músico, ou só o compositor, ou só o produtor. Não, tinhas que... O videoclipe tinha que... O videoclipe tinha que fazer a sua cena. fazer o seu trabalho. É verdade, mas...
Não sei, é interessante como hoje em dia é cada vez mais normal o músico faz tudo. O músico que é o compositor, o produtor, o especialista em marketing, o stylist, Sim. o realizador de videoclipes. É quase há uma expressão que eu adoro que é o Jack of all trades, master of none. És tão bom, és bom em Todos tanta coisa. E não dominas nenhum. E sim, e é um bocado... Há uma parte de mim que gostava de poder focar, se calhar, em 2 ou 3 aspectos da minha música e poder só concentrar-me neles, mas sei que isso não é prudente hoje em dia. Tenho a imensa sorte por poder colaborar com imensos artistas, imensos produtores fantásticos. Quer dizer, eu estou a olhar aqui para o CD, por exemplo, eu nunca faria uma capa como esta, embora eu tenha tido a ideia visual desta capa, mas, por exemplo, ter um ilustrador como o Diogo Paixão que fez a capa foi uma coisa... É uma coisa que dá-me uma grande libertação, saber que eu consigo trabalhar com outros artistas para chegarmos a este ponto. E a inteligência artificial não chegava lá. E eu gostava muito de ter mais tempo para estender esta conversa, porque tínhamos mais coisas para conversar, mas tem que ficar para uma outra altura. Claro. João, obrigado por teres vindo. Muito obrigado, eu. O João Couto, Efeito Submarino, é o terceiro disco do João, vale a pena ouvir. Mas sempre